Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edmar, mais uma vez falando com vocês sobre a Revolução Francesa. Eu gostaria de me desculpar primeiramente, porque eu havia marcado um compromisso com vocês e acabei não conseguindo realizar a aula ao vivo com vocês. E agora, neste momento, então, eu vou fazer esse vídeo para trazer as informações que eu traria lá na aula ao vivo, tá? Talvez ele seja um pouco mais curto, mas o importante é o conteúdo, tá bom? Vou deixar o primeiro slide aqui, vocês não vão ver o slide, vocês só vão ver a minha face, então já peço desculpa de antemão. Moçada, é o seguinte, vamos lá. A gente estava falando sobre o processo revolucionário já depois da proclamação da República, e estávamos falando que os jacobinos se aproveitaram da situação de instabilidade política, social e econômica vivenciada pelos girondinos e eles tomaram o poder. Então, é o segundo momento da convenção, é a República Jacobina. Então, a gente vai ver justamente esse momento, o que aconteceu, o que pegou, o que deixou de acontecer, enfim. A República Jacobina dura de 1793 a 1794. Os jacobinos eram um grupo mais radical comparado aos girondinos. Existiam grupos mais radicais ainda que os jacobinos, mas os girondinos eram os mais fortes, os jacobinos e girondinos eram os mais fortes, então eles se equiparavam. Então, os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Bem, nesse momento, é o período que os jacobinos tiveram no poder, é o período de maior radicalização do processo revolucionário, tanto em termos de perseguição aos inimigos da Revolução, quanto em termos de políticas públicas. Isso é muito importante que se fale. Quando a gente estuda o evento histórico, nós temos que separar as coisas. Nenhum evento histórico, nenhum fato histórico é completamente negativo e completamente positivo, né? Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi catastrófica em todos os sentidos possíveis, nós tivemos alguns avanços. Por exemplo, o desenvolvimento daquilo que a gente chamaria depois de computador, né, de internet. Muito bem. Então, sempre ocorrem coisas negativas e positivas, né, como tudo na vida. Muito bem. Os jacobinos fizeram muitas coisas importantes, mas também fizeram muitas coisas ruins. Por exemplo, como a situação da população estava muito ruim e precária, os jacobinos resolveram estabelecer a lei do máximo. A lei do máximo estabelecia um preço máximo para as coisas. Para quê? Para ajudar a população que estava passando muita dificuldade econômica. Uma vez que, anteriormente, antes de julho de 1793, ali no finalzinho do primeiro semestre, até aquele momento, quem estava no poder eram os girondinos. E os girondinos tomaram medidas para privilegiar a alta burguesia, né? E, portanto, a grande parte da população mais pobre ficou alijada do processo, ficou excluída do processo. Portanto, aí os jacobinos retomam o protagonismo da presença popular. Portanto, eles estabelecem a lei do máximo para que a população adquirisse ou conseguisse ter acesso aos bens de consumo. Muito bem, nesse momento também, e contraditoriamente, os jacobinos começam uma política que foi conhecida como terror. O terror foi uma grande perseguição aos inimigos, entre aspas, porque inimigos na perspectiva dos jacobinos, obviamente, né? Os inimigos da Revolução. E foi uma perseguição sem fim. Dezenas de milhares de pessoas foram guilhotinadas, muitas vezes até sem processo, por simplesmente ameaça. Alguém dizia ali que, fulano de tal, o José Creuso, é contrário à Revolução, guilhotina nele. E a guilhotina tem um significado simbólico muito importante pelo seguinte: a guilhotina ela iguala nobres camponeses, padres, pagãos e por aí vai. Por quê? Porque ela é um corte seco e ela, portanto, democratiza a execução. Isso também na perspectiva, obviamente, dos jacobinos, que queriam também estabelecer uma igualdade de direito entre todas as pessoas. A igualdade econômica e social, não exatamente. Muitas pessoas romantizam bastante, dizendo que os jacobinos eram socialistas. Na verdade, não. Os jacobinos eram burgueses. Eles queriam, portanto, desenvolver um sistema burguês. De qualquer modo, eles eram muito mais progressistas, muito mais populares do que os girondinos.
Bem, eu não sei se vocês estão ouvindo uma música. A música que vocês estão ouvindo, ou não, se vocês estiverem ouvindo, é a flauta mágica do Mozart. O Mozart, alemão, recebeu com muito entusiasmo a Revolução Francesa. E ele compôs, portanto, uma música celebrando a liberdade, a racionalidade presente na história. Bem, se vocês não estiverem ouvindo, vocês podem procurar depois no YouTube a ópera, né, a flauta mágica do Mozart. Professor de Edmar, professor de História, também é cultura. Muito obrigado de nada. Bem, nesse momento em que os jacobinos estão no poder e estão fazendo o terror, é efetivamente uma ditadura do Robespierre. Robespierre foi um dos maiores líderes da Revolução Francesa e o governo dele foi efetivamente uma ditadura. E a gente chama inclusive de ditadura robespierrista. Difícil falar. Muito bem. Muitas pessoas foram perseguidas, inclusive já depois que os jacobinos estavam no poder, eles mandaram matar a Maria Antonieta. A Maria Antonieta, que era a rainha, né, estava lá esperando o julgamento ainda, ela também foi morta nesse momento. Está tendo uma propaganda aqui que eu não estava esperando que ela acontecesse. Bem, a Maria Antonieta foi executada em outubro de 1793. Tadinha, Maria Antonieta teve o mesmo fim que o marido Luís XVI. Muito triste. Um minuto de silêncio. Mentira. Bem, algumas coisas importantes que os jacobinos fizeram. Os jacobinos aboliram a escravidão nas colônias francesas e isso foi fundamental para os rumos que a França e algumas colônias iriam tomar. Principalmente o Haiti. Povo de Deus, estudem o Haiti, por favor, para vocês compreenderem que o sistema que nós vivemos hoje, que é o sistema capitalista, o sistema liberal, o sistema iluminista, as promessas que foram feitas na implementação desse sistema são promessas que nós guardamos nos nossos corações. Liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, a gente precisa saber que isso é limitado. Por quê? Edmar, você está me decepcionando tanto com a Revolução Francesa. Pois é, o que acontece? Era para os burgueses, era para os homens, a liberdade, igualdade e fraternidade. Não era para todo mundo. Por exemplo, não era para os negros, para os africanos, para os escravizados. Então, portanto, nesse momento em que os jacobinos abolem a escravidão nas colônias, e uma pérola, uma colônia muito importante para a França era o Haiti. E aí, quando chega a notícia de que a abolição da escravidão aconteceu, os haitianos entram em polvorosa, porque ali era 97% da população. Não, 90% da população era 90% da população era escrava, era negra. Então, portanto, isso foi um grande ganho para os haitianos. Entretanto, vai ter muito problema depois. Vocês vão se alegrar e decepcionar ao mesmo tempo com a história do Haiti. Mas eu conto ela depois, tá bom? Mas é uma atitude importante que os jacobinos fizeram. Aboliram a escravidão nas colônias francesas. E isso impactou profundamente a história do Haiti. Ensino público gratuito, isso foi muito importante. Organizaram um exército revolucionário para lutar contra os contra-revolucionários, contra os contra-revolucionários, engraçado, né? Endureceram bastante os julgamentos contra esses também contra-revolucionários. Os jacobinos, não sei se vocês sabem, e eu vou transformar a vida de vocês para sempre com essa informação que eu vou dar para vocês. Então eu já digo de nada, porque vocês vão ficar muito felizes. Vocês sabiam? Vocês não sabiam, claro que não sabem. Quer dizer, sabem sim, porque vocês são mais inteligentes do que eu. Mas vocês sabiam que quem criou o sistema métrico, ou quem implementou o sistema métrico como sistema de medida do país, foram os franceses? Foram os jacobinos. Os jacobinos determinaram que o sistema métrico substituiria as outras formas de medir. E isso explica, inclusive, a rivalidade. Por isso que na Inglaterra, na Grã-Bretanha, o sistema de medida ele é um pouco diferente. E isso acabou sendo herdado pelos americanos.
Na França, o sistema métrico acabou sendo adotado e ele se espalhou para o mundo inteiro, inclusive chegando aqui para nós. Por isso que a gente mede as coisas em centímetros, milímetros, metros, quilômetros e por aí vai. Muito bem. E também organizaram um novo calendário. Eles diziam o seguinte: aquele calendário que tinha até agora era cristão, a gente não quer ele não. A gente quer um calendário revolucionário. Um calendário que mostre a relação do povo, dos camponeses, com a terra. É um calendário movido pela importância da produção agrícola. Então, por isso que ao invés dos meses como nós conhecemos, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, eles agora começaram um calendário baseado na colheita, no plantio da colheita e no tempo de espera para plantar. Chamaram os meses o seguinte: por exemplo, se vocês querem saber no outono, o outono lá no hemisfério norte é diferente, obviamente, daqui, né? O outono começa no dia, o primeiro mês começaria no dia 22 de setembro, no nosso calendário, e terminaria dia 21 de outubro. Esse mês se chamava Vindemiário. É a tradução, obviamente, né? Porque em francês é de outra forma, mas eu não sei falar francês, vocês me desculpem. Aí depois vem brumário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairal, messidor, termidor, frutidor. Então são meses baseados no plantio. Por exemplo, o vindemiário é o mês da colheita de uva. O brumário, o mês dos nevoeiros. Frimário, mês das geadas. Nivoso, mês da neve. Pluvioso, mês das chuvas. Ventoso, mês dos ventos. Germinal, mês das sementes. Floreal, mês das flores. Prairal, mês das pastagens. Não é bonitinho o nome dos meses? Não ia ser legal? Messidor, mês das colheitas. Termidor, mês do calor, e frutidor, mês das frutas. Olha que bonitinha. A gente podia adotar aqui para nós, entre nós aqui, né, o nome desse mês, ao invés de chamar setembro, outubro, novembro, a gente chamar aqui do nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal. O que eu acho mais legal é termidor, que é o mês do calor. Bem, então eles modificaram bastante coisa, os jacobinos fizeram bastante mudanças e estabeleceram que aquele ano, o de 1793, quando eles assumem o poder, é o primeiro ano da história da França. A partir daquele ano, a história é outra coisa. Então, eles elaboram um calendário baseado, portanto, um calendário anual, não só de mês, mas também anual, como se a história estivesse sendo reescrita. E outra coisa que eles fazem, muito importante, eles estabelecem o sufrágio universal, o voto universal. Coisa que ninguém havia feito antes, tá bom? Bem, entretanto, jacobinos, a gente fala jacobinos, isso significa, portanto, que existiam vários subgrupos dentro dos jacobinos. Os mais conhecidos são os enraivecidos, que eram os mais radicais, indulgentes e moderados. E a treta entre esses grupos, a disputa entre esses grupos, vai levar à fragilização dos jacobinos. E além disso, ali ainda em 1793, os líderes jacobinos, Robespierre, estabelece a lei dos suspeitos. Qualquer pessoa que fosse suspeita de ser contra-revolucionário poderia ser levado à morte sem julgamento. Então isso acabou enfraquecendo demais, porque eles estavam matando todo mundo. Viu um cachorro burguês, guilhotina, quer dizer, eles também eram burgueses, mas cachorro contra-revolucionário. Então aí mata o cachorro, e aí por aí vai. E nesse momento em que eles endurecem demais, eles acabam perdendo o apoio de muita gente. Então a situação fica muito problemática. De um lado, eles fazem leis bem interessantes, bem modernas, bem progressistas. Por outro, eles ficam numa situação bem complicada. Bem, no final das contas, o feitiço se volta contra o feiticeiro. E aí, no dia 27 de julho de 1794, Robespierre e Saint-Just, que eram também um grande e importante líder, eles são presos e no outro dia, no dia 28 de julho, eles são guilhotinados. Eles guilhotinaram tanta gente e terminaram também guilhotinados. E aí, com a morte de Robespierre e Saint-Just, a chamada convenção chega ao fim. E como esse golpe se deu no mês de julho, e julho é o mês
julho, agosto, é o mês do Termidor. O golpe que os girondinos tiram, o golpe que os girondinos adotam para tirar os jacobinos do poder é conhecido como reação termidoriana. A reação termidoriana, então, é o evento que tira os jacobinos do poder. E aí os girondinos voltam ao poder, inaugurando um novo momento na história, que é o Diretório. E o Diretório vai de 1794 a 1799, basicamente, tá? O Diretório é esse retorno da alta burguesia. Perceba, portanto, o seguinte: depois que eles proclamaram a República lá no 1792, os girondinos ficaram ali de setembro até março de 1793. Aí depois os jacobinos tomam o poder, ficam de março, abril de 1793 até julho de 1794. E aí depois os girondinos voltam e vão ficar até 1799. Nesse momento, e por que se chama diretório? É porque o governo era administrado por 5 diretores, por isso diretório. E esses diretores eram eleitos. A burguesia se firmou no poder, começou a perseguir muitos jacobinos. A gente chama isso de terror girondino. Uma nova constituição é feita, ele estabelece uma câmara, um governo bicameral, né, com deputados e senadores. O sufrágio é limitado, a abolição da escravidão ela é revogada, e olha a treta, porque se os jacobinos tinham abolido a escravidão, os girondinos retomam a escravidão. Obviamente é o seguinte: num dia você é escravo, no outro dia você não é, e depois é de novo, a população não vai aceitar. Os escravos haitianos não vão aceitar de forma alguma, né? Bem, e nesse momento em que os girondinos estão cuidando dessas coisas, monarquistas tentam tomar o poder. Porque os monarquistas nunca saíram de cena, continuaram lá, queriam ainda a volta da monarquia, tanto é que conseguem depois. Depois de Napoleão, volta a monarquia na França. Os girondinos sofrem bastante pressão durante todo o tempo. Entre 1794 e 1799, os girondinos vão de novo administrar muita crise. A oposição contra os girondinos cresce demais. Acontece um levante muito interessante que foi conhecido como Conspiração dos Iguais. Essa conspiração aconteceu no ano de 1796 e foi liderado pelo Graco Babeuf, nome francês espetacular. O Graco Babeuf ele queria implementar um sistema de igualdade na França. E aí acabou que ele foi perseguido também, foi morto, enfim. Devido aos enfrentamentos que os girondinos tiveram que fazer contra a oposição e também contra os monarquistas e também contra os exércitos no exterior, o diretório vai ficar enfraquecido. E aí vai ter que gastar muito dinheiro com guerra, muito dinheiro com guerra. E toda vez que você está com uma situação econômica que você é ruim e precisa enfrentar guerras, a situação fica mais dramática ainda. Vide Brasil, século XXI, no ano 2020. A gente já estava ruim economicamente falando, e aí vem a guerra contra a pandemia. Ou seja, é muito triste. O que acontece no final das contas durante o diretório? A inflação aumenta, perseguição aos opositores, e neste momento, enquanto o diretório estava resolvendo as tretas internas, um general estava ganhando muito destaque no exterior, que era o Napoleão Bonaparte. Tá? E aí o Napoleão Bonaparte, no dia 9 de outubro de 1799, ele sobe ao poder. Porque ele, na verdade, foi chamado para assumir o poder. Porque como ninguém estava conseguindo, nem jacobinos, nem girondinos estavam conseguindo resolver a situação, e aí chegaram à seguinte conclusão: vamos chamar o Bonaparte porque ele vai resolver a situação. E aí, a partir do dia 9 de outubro, ou 18 Brumário, Napoleão sobe ao poder e vai mudar para sempre a história da França e do mundo. Se não fosse Napoleão, nós não estaríamos aqui. Tá? Então, rezem por Napoleão. Ele foi embora, morreu. Bem, moçada, por enquanto é isso. O objetivo da aula era
trazer um pouco essas informações. Eu vou disponibilizar esse vídeo que eu gravei aqui na sexta-feira, já estará disponível no Conexa, e aí vocês poderão acessá-lo na segunda-feira. Qualquer dúvida, vocês me chamem no fórum, falam assim, Edmar, não entendi o que você falou, não entendi a reação termidoriana, não entendi o golpe 18 Brumário, não entendi Napoleão, não entendi Diretório, não entendi... Edmar, não entendi nada! Aí eu explico de novo, não tem problema, tá bom? Façam as atividades, sejam felizes e tomem muita água. Um grande abraço para vocês e espero que vocês estejam ouvindo a ópera. Tem uma pessoa falando ao fundo aqui, é a moça da ópera. Flauta Mágica, Mozart, Edmar é Cultura.